produto notável. Ele não é tão comum, mas é importante que conheçamos. É o quadrado da soma de três termos. A regra diz o seguinte: é igual ao quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo produto do segundo termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo produto do terceiro termo, mais duas vezes o produto do segundo termo pelo produto do terceiro termo. Bom, mas antes de nós explanarmos, vamos relembrar áreas de duas figuras geométricas planas, que é a área do retângulo e a área de um quadrado. A área do retângulo, com seu comprimento maior, é chamado de base, e o comprimento menor de altura. Porém, a sua área é calculado como base vezes altura. Desculpa, o quadrado ele tem quatro lados iguais. E para calcular a área de um quadrado, basta que a gente multiplique um lado pelo outro. Ou simplesmente é igual a L ao quadrado. Bom, agora eu vou explanar com um material que já é do nosso conhecimento, para que fique melhor a compreensão da fórmula da soma do quadrado de três termos. Vamos iniciar por esta figura geométrica, que é um quadrado. Este quadrado vermelho, vou colocá-lo aqui, e vou chamá-lo, o lado deste quadrado, eu vou chamar de A. Portanto, esse lado aqui tem uma medida A. Então, eu já tenho a primeira medida do lado do quadrado, A. Ora, agora eu vou pegar um quadrado menor, que se a gente observa, ele tem um lado diferente do vermelho. E eu vou anexá-lo aqui. A partir do momento que eu faço essa união entre as quinas desse quadrado, eu estou operacionando, ou seja, estou fazendo uma adição. E a gente viu, comparando, que esse lado ele é diferente desse outro. Então eu vou chamá-lo de B. É o lado B. Venho agora com esse quadradinho menorzinho, que é diferente do quadrado vermelho e também diferente do quadrado verde. Ora, a gente observa que a partir do momento que eu uno a quina desse quadradinho menor, eu obtenho outra soma. Então eu vou ter aqui mais B, mas agora eu vou chamar esse lado aqui de C. Bom, agora eu vou pegar esta figura geométrica, que é um retângulo, né? Esse retângulo, o comprimento é o lado maior e a largura o lado menor. Eu anexo ele aqui, então eu estou fazendo uma adição. A partir do momento que eu estou fazendo essa adição, eu já sei que esse lado maior do retângulo azul, eu posso chamá-lo de A, e este menor, que é o comprimento menor, é o mesmo tamanho, ou seja, B. Em seguida, eu vou anexar este outro retângulo, que se a gente observa, ele é congruente, ou seja, ele tem o mesmo tamanho do retângulo anterior. E aí eu coloco aqui, novamente, eu obtenho uma adição. Depois, eu venho com este outro retângulo, que é diferente do retângulo anterior. E eu vou anexá-lo, então eu vou colocar aqui, nesse lado aqui, ó, que eu observo que eu tenho o lado maior desse retângulo é a medida A, é igual ao lado do quadrado. E o lado menor é a medida C, é o lado do quadrado menorzinho. Então aqui é C e aqui é B. Depois eu venho com este outro retângulo, que também é congruente ao retângulo vermelho anexado agora. Eu vou colocá-lo aqui. Novamente eu obtenho uma nova operação, né, continuando com a adição de lado A e o lado menorzinho C. Depois eu venho com este retângulo menor, que é diferente do primeiro retângulo anexado do segundo. Aí eu vou colocá-lo aqui, ó, adicioná-lo nesse espaço aqui. Então eu voltei, o lado maior desse retângulo azul é B. E o lado menorzinho
é C. Aqui é A. Finalmente, eu fecho a figura com este retângulo vermelho, que é congruente com o azul. Eu coloco ele aqui, ó, fechando toda a figura. Né? Fechando toda a figura. Ora, eu vou chamar esse lado aqui de B, que tem o mesmo tamanho do lado do quadrado, e aqui C, que tem o mesmo tamanho do quadrado menorzinho. Baseado nisso, a gente observa que obtivemos um quadrado maior. Ora, a área desse quadrado maior é dado por lado A mais B mais C, vezes o outro lado, que é A mais B mais C. Isto vai nos dar igual. Quando eu pegar essa área daqui, que é a união dessas áreas, eu tenho A vezes A, mais B vezes B, mais C vezes C, mais a área desta figura aqui é base vezes altura. Então, A vezes B. Então, mais A vezes B. Mas a área desse retângulo amarelo é congruente com o do azul. Portanto, A vezes B. Mas a área desse retângulo vermelho é base vezes altura. Então, fica A vezes C. Mas a área desse retângulo amarelo é congruente a desse vermelho. Portanto, A vezes C. Mas a área desse retângulo menor é base vezes altura. Então, B vezes C. Então, B vezes C. Mas, finalmente, a área desse retângulo vermelho, B vezes C. Agora, nós vamos arrumar essa fórmula. O que a gente observa, olhando a área do quadrado geral, eu tenho A mais B mais C duas vezes. Então, eu posso escrever assim: A mais B mais C ao quadrado igual. Quando eu vou calcular a área deste quadrado, A vezes A, essa área vai ser A ao quadrado. Então, eu tenho aqui A ao quadrado, mais a área deste retângulo verde, B vezes B. Portanto, eu tenho B ao quadrado, B ao quadrado, mais a área do pequenininho é C vezes C. Eu vou ter C ao quadrado, C ao quadrado, mais a área deste retângulo amarelo é A vezes B. Então, vai dar AB. Então, eu tenho aqui AB. Mas a área deste é congruente com esse, AB de novo. Então, AB. O que eu observo? Aqui eu posso escrever da seguinte forma. Eu tenho AB duas vezes. Então, eu tenho 2AB. Mais a área desse é B, desse é A vezes C. Então, eu tenho AC. A área desse vermelho é congruente com esse. Então, eu tenho A, C também. Logo, eu observo que eu tenho essa área duas vezes. Então, eu tenho 2AC. Mais a área desse é B vezes C. Então, B vezes C. Que a área desse azul é congruente com esse. Eu tenho B vezes C de novo. Logo, eu tenho B vezes C duas vezes. Então, 2BC. Essa é a regra geral, ou seja, do quadrado da soma de três termos. E a regra diz que o quadrado da soma de três termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo produto do segundo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo produto do terceiro, mais duas vezes o produto do segundo pelo produto do terceiro. Bom, hoje a gente finda aqui. Na próxima aula eu irei fazer uns exercícios
com os três primeiros produtos notáveis, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e que vivenciamos hoje o quadrado da soma de três termos. Uma boa noite para todos e até a próxima aula.